Oi, pessoal. Sou eu aqui de novo, Priscila Almeida. Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Vamos para o quinto capítulo do livro Manual de Linguística Martelota. Lembrando que nós estamos vendo a segunda edição, nona reimpressão, que foi feita no ano de 2022, ok? Então, hoje nós vamos ver os conceitos de arbitrariedade e iconicidade, tá? Inicialmente, vamos ver aqui os teóricos que falam a respeito, tá? Nós temos Hermógenes. Então, Hermógenes, ele defende o conceito de que a língua é arbitrária e entre o nome e as ideias ou as coisas designadas não há transparência ou similaridade, tá? Então, ele, para Hermógenes, não existe uma semelhança entre o nome das coisas e a ideia das coisas. A língua, ela é arbitrária, tá bom? Nós temos aqui Crátilo, que vai ter a influência aí de Platão em relação a esse conceito, que diz que a língua trata a língua como um espelho do mundo, existindo uma relação natural, similar ou icônica entre os elementos da língua e os seres por ele representados. Então, ele traz essa ideia de que existe uma semelhança, né, entre os elementos e o ícone, no caso, né, e o segmento, tá bom? E também, né, ele traz indagações sobre a existência ou não de similaridade entre a forma, que é o código linguístico, e o sentido por ela expresso, tá? Então, ele realmente já vai ter essa ideia contraposta, né, diferente de Hermógenes. E nós temos aí Sócrates, que vai estar integrando esses dois pontos de vista, né? Vai integrar a arbitrariedade e a iconicidade, certo? Lembro a vocês que para assistir esse vídeo, para ter acesso a esse mapa conceitual a respeito do quinto capítulo, né, do livro do Manual de Linguística, é interessante e imprescindível que você tenha lido o capítulo anteriormente, tá? Para que faça mais sentido e tenha uma maior relevância para você, tá bom? Então, vamos iniciar, né, agora, de fato, com o conceito de arbitrariedade. Então, o que seria, né? Então, para a arbitrariedade, não há nada no som da palavra que se relacione de forma necessária à coisa que ela se designa, tá? Então, é isso que é arbitrário. Então, não tem nada no som da palavra que tenha relação com a coisa que ela se designa, tá bom? Então, essa é a ideia da arbitrariedade. Para entender a arbitrariedade, nós vamos passar aqui por dois pontos importantes: o ponto da linguística e o ponto da semiótica. Então, vamos analisar a arbitrariedade nesses dois pontos de vista. Do ponto de vista da linguística, né, nós vamos ter aqui Saussure, e Saussure vai trazer os conceitos para a gente de signo linguístico. Então, o que seria um signo linguístico? Tá? Então, o signo linguístico para Saussure é a relação arbitrária entre o significante e o significado. Mas o que seria o significante e o que seria o significado? Tá? Então, esse é o ponto que a gente vai ver agora. O significante é a imagem acústica, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, imagem acústica, que é o significante, que é a imagem acústica significante. Então, a imagem acústica é árvore, tá? Árvore. O que seria imagem acústica? A junção do som
mas as letras. Então, é a palavra em si, é o significante, é a representação gráfica, tá? O, como a gente vê aqui, né? A junção do som das letras, né? Então, a imagem acústica, árvore. Então, a gente consegue ver a junção dos elementos, né? E forma a palavra árvores, que é o exemplo. E o significado é o conceito de árvore. É essa relação que a gente faz da imagem acústica da palavra árvore com o elemento árvore, né? Como a gente vê aqui, o desenho da árvore. Esse é o significado. Essa relação que nós fazemos entre o significante e o seu significado. Esse seria o signo linguístico, tá? E, mais uma vez, essa relação é considerada arbitrária, tá? Porque no momento que eu falo árvore, pensando nos conhecimentos prévios, na experiência do falante, se imagina que automaticamente ele vai ter essa associação da palavra árvore com o conceito de árvore, com a imagem de uma árvore, né? Então, essa é a ideia do signo linguístico. E nós temos aí também uma arbitrariedade relativa. Então, nós vemos que o signo linguístico ele é arbitrário, mas existem aí possibilidades de relativação dessa arbitrariedade. Como assim? Né? Então, uma motivação fonética. Por exemplo, no caso de onomatopeias, tá? Em onomatopeias, você vai ter uma representação, né? Um significante, que ele não tem uma relação direta com o significado. Isso é uma arbitrariedade relativa, que só vai ter significado para pessoas que estejam dentro daquele contexto, que entendam a, a intenção, né? Linguística, a motivação fonética para o uso daquele significante, tá bom? Vamos ser as motivações morfológicas, que é relacionada aos processos de formação de palavras, tá? Então, às vezes, nós fazemos algumas alterações na parte morfológica da palavra que vão nos remeter, né, a significados diferentes ou não. Ou podemos ter aí o mesmo significante para significados diferentes ou iguais, tá? Então, a motivação morfológica. Vamos pensar de que maneira? É, se eu falo menino ou menino, morfologicamente, vai ser diferente, né? A estrutura do som com as letras. Mas o significado vai ser o mesmo, né? A gente vai ter essa representação de uma pessoa de idade mais jovem, tá bom? Aí vamos ter aqui as motivações semânticas, tá? Então, essa arbitrariedade relativa, ela vai ter algumas vertentes na motivação semântica. Então, Heine, ele diz, né, que essa motivação semântica, ela vai ser um processo de extensão semântica que apresenta uma certa regularidade. Então, ela vai ter que seguir o quê? A pessoa, o objeto, a atividade, o espaço, o tempo, a qualidade, tá? Então, dependendo desses fatores, de forma organizada, pode haver aí uma arbitrariedade relativa, né? Então, ela pode ser, não ser tão direta como esperado. Aí nós temos aqui Werner e Kaplan, que dizem que essa motivação semântica ela vem de um princípio de exploração de velhos meios para novas funções, tá? Como assim? Inventar uma nova palavra, criando de modo inteiramente arbitrário uma estrutura sonora diferente, né? Então, essa questão de inventar novas palavras, tá?
E acontece bastante no nosso dia a dia, né? Na evolução da língua, como a língua ela é viva, então existe essa questão de inventar novas palavras e, pelo uso, tornar essa relação arbitrária. Também tomar emprestado de outros dialetos ou de outras línguas. Então, quando a gente usa semanticamente outras expressões, expressões estrangeiras, né, para dar o mesmo significado, tá? Criar palavras pelos processos associados ao fenômeno da motivação. Então, de acordo com as motivações linguísticas, criar essas novas palavras que vão ter novos significantes, né? Vão ser novos significantes para velhos significados, tá bom? E, por fim, né, sobre essa motivação semântica, também ela pode estar relacionada a processos analógicos associados aos sentidos das palavras, tá? Nesse sentido, nós temos Lakoff e Johnson, que fala do uso da metáfora e da metonímia, tá? Que é de natureza essencial no nosso sistema conceitual, compreender e experimentar uma coisa em termos de outra, né? Então, você fazer essa associação metafórica, metonímica, para experimentar uma coisa em termos de outra coisa, tá bom? Aí nós vamos seguindo aqui, finalizamos a parte linguística, vamos lá analisar a parte da arbitrariedade semiótica. Então, na semiótica, a semiótica é a ciência dos signos, certo? E Peirce vai trazer aí algumas definições em relação à semiótica, a arbitrariedade semiótica, tá? Diz que toda realidade deve ser estudada sob o ponto de vista semiótico. Toda ideia é um signo, o homem é um signo, o mundo está permeado de signos. Então, ela vai trazer essa ideia, né, da arbitrariedade em relação aos signos. O signo é uma coisa que representa a outra, né? Então, como a gente já viu aqui, né, essa ideia do signo linguístico do Saussure, então a gente vai seguir aqui nessa ideia do signo, que é a tricotomia do signo, né? Então, Peirce ele vai trazer outras tricotomias, mas a gente vai analisar aqui somente a segunda tricotomia, que é do símbolo, índice e ícone, né? Tricotomia, então são três teorias, tá? Que é o símbolo. O símbolo refere-se a um determinado objeto representando com base em uma lei, hábito ou convenção, estabelecendo uma relação entre dois elementos. Por exemplo, uma balança, ela representa o equilíbrio e a ponderação. Então, a balança é uma boa imagem para simbolizar a justiça, tá? Então, o símbolo vai relacionar dois elementos, certo? Que não seriam arbitrariamente os convencionais, vamos dizer assim, né? Mas nós, com o uso, certo? Vamos tendo essas convenções para relacionar símbolos. O índice é uma relação de continuidade com a realidade exterior. Então, o índice são fatos, né, são fatores externos que nos remetem a fatos linguísticos, né, que vão nos trazer um significado. Por exemplo, a fumaça, né? Então, quando a gente vê fumaça, a fumaça é um índice de fogo, tá? Então, a gente faz essa relação entre significado e significante por esse índice externo. A presença de nuvens negras no céu, por exemplo, é um índice de chuva iminente, né? Então, a gente tem essas ideias, faz essas relações arbitrárias e semióticas, tá? Dos signos em relação a situações externas. Temos também um ícone, que tem natureza imagística e apresenta propriedades que se assemelham ao objeto a que se refere. Então, o ícone é uma coisa que remete a outra, tá? Por exemplo, o mapa do Rio de Janeiro. Ele é uma representação imagética da cidade do Rio de Janeiro, tá?
Então, é um ícone que vai estar representando aí é, uma cidade, nesse caso, tá bom? Então, fechamos aqui esses conceitos da arbitrariedade, perpassando pelos conhecimentos da linguística, da semiótica, tá bom? E vamos para a iconicidade, certo? Então, a iconicidade é uma motivação que se reflete na estrutura das palavras, indicando uma espécie de relação natural entre os elementos linguísticos e os sentidos por ele expressos, né? Então, essa relação do ícone, do sentido daquela palavra, tá bom? Do segmento. Não se manifesta apenas na relação entre a forma e o sentido das palavras, mas também na estrutura da frase ou mesmo no texto. Não é casual ou arbitrária, mas é motivada pelo valor informacional que seus elementos apresentam no contexto de uso, certo? Então, a iconicidade ela vai tendo essa outra vertente, né, não arbitrária. Givon fala que a relação entre ordem sequencial e topicalidade, tá? Então, essa relação entre a sequência e o tópico a que se refere. E a gente teria o subprincípio da ordenação linear, né? Então, de fazer essa ordem, o ícone seguir essa ordem em linha, e também por proximidade, certo? Então, buscando tópicos que tenham aí uma proximidade lógica, vamos dizer assim, em relação ao seu significante. Já Bollinger diz que a iconicidade é a condição natural da língua, é preservar uma forma para um sentido e um sentido para uma forma, né? Então, de ter essa é, junção natural, né? Essa relação natural. E diz que não há na língua sinônimos verdadeiros ou duas formas com a mesma função, tá? Então, ele não acredita que existe mais de uma possibilidade, né, de forma para a mesma função. Que cada forma tem uma função distinta do uso aí, né, do ícone, dessa relação do que seria um significante para o seu significado, tá bom? Então, essa é a conceituação básica de arbitrariedade e iconicidade, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Lembrando que aqui não é um aprofundamento, mas um conhecimento de conceitos básicos a respeito das teorias linguísticas do Manual de Linguística. Reforço que eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo, o link com esse mapa conceitual, para que vocês possam utilizar aí para aprofundar mais os seus estudos, tá bom? Então é isso. Beijinhos e até a próxima.